Nós vamos olhar para o livro de Ruth, estudarmos um pouquinho juntos nesses domingos. Você já leu Ruth? Já conhece Ruth? E a Noemi? Você prefere a nora ou você prefere a sogra? Gente, é tão bom voltar a palavra e ser enriquecido, abençoado por ela. Tenho sido abençoado até de madrugada com a leitura, com os pensamentos aqui de Ruth, que está nesse livro. É um livro pequeno, comparado com outros, mas vocês vão ser encorajados pela mensagem, pelo conteúdo que está aqui, não apenas os dados, informações. Vamos orar, vamos pedir, Senhor, ministre a nós. Adalberto, você está mais no fundo aí assim, então a sua voz chega mais de daí para cá. Ore por nós, por esse tempo. Senhor Deus, nessa manhã queremos declarar a Ti, ó Pai, a nossa dependência de Te conhecer, de ter intimidade contigo, de buscar a Tua palavra, a Tua presença todos os dias. É o que estamos fazendo aqui hoje, Senhor. Entra na nossa mente, fala ao nosso espírito, nos convença, ó Pai, da Tua palavra, transforma as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se é que você está com folheto aqui, que apresenta os cursos, eu queria começar esse nosso tempo aqui lendo. Antes de mais nada, gente, para você que não conhece, eu sou o Carlos. Né? E aqui minha esposa, gaúcha, Heidi, esposa de quase 52 anos juntos. Né? Com o namoro, chega nos 53 juntos. Hã? Namoro, noivado, casamento, 1 ano e meio. Né? Ela estava lá no Rio Grande do Sul, ia ficar sozinha, então, né, a gente resolveu, vamos correr um pouquinho com isso aí, né? Mas graças ao Senhor por esse tempo que temos estado juntos, aprendendo juntos, servindo juntos. Temos 3 filhos e 2 netos, né? 2 netos mineiros, lá em Belo Horizonte, e 2 filhos que, como eles mesmos dizem, estão aí para cuidar dos velhinhos. Ainda bem. Graças a Deus pelos nossos filhos, que conhecem o Senhor e também servem ao Senhor, e esperamos... sim, claro, tem a nora também, né? Nós vamos falar dela, porque o Ruth fala de nora, fala do que a sogra tem que fazer com a nora e vice-versa. Se é a sua condição aqui, você é nora, se você é sogra, tem princípios aqui importantes nesse livro para nós, para você. O sogro bateu com as 10. E então fica aqui principalmente essa sogra aí com 2 noras. Né? A história aqui de Ruth é algo muito simples. É uma história apenas. Como aquelas histórias que nós podemos contar para neto. Como alguém que passa uma situação difícil na vida, uma seca família, dificuldades financeiras, e busca um outro lugar para viver melhor,
com essa expectativa. Aquelas decisões que tomamos naturalmente olhando para, puxa, mas aqui está tão difícil o contexto. O que nós podemos... É um restinho, gente, dessa gripe que pegamos aí. Minha esposa e eu ficamos um mês sem vir no culto, porque não podia. Não dava, né? Mas a família sai da onde eles estão. Mudaram. Foram para um outro país, gente. Eu acho que poderia ser Paraguai, qualquer coisa assim. Né? Que não era tão longe assim. Talvez assim, algo como 80 quilômetros da onde eles estavam. Eles moravam em Belém e foram para Moabe, que era outra região fora de Israel. E foi ali o casal. Eles têm 2 filhos. Só que o que acontece, em 10 anos, a Noemi, ela fica viúva. E fica órfã também dos 2 filhos. O texto bíblico não diz o que aconteceu de fato com eles. 3 homens da família assim morrerem. Algo substancial, de fato, em termos de acontecimento. Se foi alguma situação física, se foi uma atuação de Deus específica trazendo ali isso a eles, mas o fato é que chega uma hora, Noemi está com as suas 2 noras e ela decide voltar para Belém. Ela começa a reconhecer, chega para ela a informação que lá na terra dela a coisa agora está melhor. E ela quer voltar. E ela fala com as noras, olha, eu vou voltar. Mas eu quero dizer para vocês, fiquem aqui. Vocês estão na terra de vocês, família de vocês. E então vai ser melhor para vocês aqui. Vocês vão ter oportunidade de ter um novo casamento com gente da terra de vocês. E a gente sabe a história aqui que as 2 começaram a caminhar com a Noemi, mas chegou um ponto que elas envolve um momento muito emocional ali de possibilidade de separação, de voltar para essa terra da Noemi, para Belém. E ali elas choram e a Noemi falou, olha, fiquem aqui. As 2 dizem, de jeito nenhum. Não queremos. Caminharam um pouquinho. De novo a Noemi fala, olha, eu acho que seria melhor vocês ficarem por aqui mesmo. E a órfã, aqui, uma delas, então fica. E Ruth não abre mão. Ela diz para Noemi, Noemi, eu vou com você e não adianta você falar diferente. Eu assumo um compromisso com o seu Deus, eu assumo um compromisso com você, e o meu compromisso vai ser de vida. Eu vou me dedicar a viver com você. Enfim, é uma declaração aqui no texto muito bonita, que é muito usada até para muitas cerimônias, pessoas aí querem usar para esse momento de casamento, de compromisso, e elas vão. Só que a Noemi está muito chateada com tudo, muito amargurada. Ela volta e encontra amigas. As amigas, nossa, o que aconteceu? Noemi, você foi tão feliz, você foi tão alegre para lá, para Moabe. Agora você está retornando justamente com uma fisionomia, uma cara aí que nós não conhecemos não. E ela então vai dizer, estou voltando porque Deus me pegou. Deus me fez um mal. Deus acabou com a minha vida. O Todo-Poderoso me levou e olha do jeito que eu cheguei. Só que ainda bem
que ela tem o Senhor paciente na sua vida, mas também tem uma nora maravilhosa. E aí a nora começa a trabalhar e começa a mostrar para a sogra, de fato, o valor de estar com ela. E nesse contexto todo, sai vamos dizer assim, o que seria para nós aqui um namoro, um noivado e um casamento que muda completamente todo o contexto, toda a perspectiva de vida, tanto de uma quanto da outra. E no final, então, aqui desse livro de Ruth, que é muito significativo, porque esse livro aqui está no cânon bíblico. Cânon faz parte dos livros da Bíblia. Ainda mais colocado pelos judeus, onde a mulher não tinha o que vocês, mulheres, têm hoje. Tem um pouco. A questão de valorização. Ruth, e tem um outro livro que também está sendo estudado, Esther. O fato de ter sido colocado é um grande reconhecimento do valor dessas mulheres, daquilo que Deus fez na vida delas e através delas. Só que a diferença é que aqui em Ruth nós vemos uma atuação de Deus muito clara, muito pessoal na vida dela. Na vida de Esther, até o curso diz assim, a ideia de um Deus invisível por trás da vida e tudo aquilo que a Esther viveu. No livro de Esther, em lugar nenhum aparece o nome de Deus, mas ele está por trás. Aqui em Ruth, e aqui que eu quero ler com vocês, o que foi colocado aqui no nosso informativo, a história de Ruth como um recomeço. Gente, é uma coisa maravilhosa pensar que o seu Deus, o meu Pai, é o Deus do recomeço. É o Deus que sabe que nós batemos cabeça. É o Deus que sabe dar um tapinha nas costas e dizer para nós, vamos lá, eu tenho algo mais. Independente do que possamos já ter nos acontecido, voluntária ou involuntariamente, nós temos um Deus que se importa em recomeçar conosco. Nós temos muitos personagens bíblicos que a gente vê isto. Um dos apóstolos, aquele que foi o líder, da igreja no Novo Testamento, voltado para o lado mais, vamos dizer assim, ali judaico, Pedro. Quantas vezes o Senhor teve que estimulá-lo para recomeçar algo com Pedro, até chegar naquele ponto ali da negativa dele, negando 3 vezes. Jesus vai ao encontro dele, Pedro, vamos recomeçar. Nós temos um Deus que trata assim conosco. Um Deus que renova. E aqui diz assim, experimente a esperança de um novo começo sob o cuidado soberano de Deus. Deus sabe que você e eu estamos aqui. Deus sabe o que já tem acontecido com você. Deus sabe, na soberania dele, tem todo o controle de tudo. É muito bom para a gente pensar nisto. Ao mesmo tempo que nós temos esse Deus grandioso, soberano, como a gente diz, como a gente canta, Deus é soberano. Gente, Ele é soberano sobre a nossa vida pessoal. Ele não é aquele Deus assim, criador,
que fez todas as coisas, fez você e eu, trouxe na nossa vida uma vida conjugal, relacionamento, família. E depois simplesmente ele disse assim: Carlos, ande por si mesmo. Não. Ele se importa conosco, com os detalhes conosco. É o livro de Ruth. Então o livro de Ruth, resumindo, nós vamos enxergar duas coisas. Do ponto de vista assim mais teológico, você vai ver esse Deus grandioso, soberano no plano dele, executando o plano dele. Mas nós vamos ver o quanto ele se preocupou com a família. Gente, a sua família é importante para Deus. Ele diz, uma mulher acompanha a emocionante jornada de Ruth, e não foi só da Ruth. Ruth porque é o nome que foi dado aqui, no caso, para o livro. Mas foi muito particular na vida da Noemi. Uma mulher estrangeira que, mesmo em meio a perdas profundas... Gente, você está num lugar, no seu contexto, a coisa não está boa. O marido resolve, olha, vamos para o Paraguai. E você fala, vamos. E como ela se mostra, ela mesmo diz assim, olha, eu fui de maneira feliz para lá. Ela não foi murmurando para o Paraguai dela. Desculpe se tem algum paraguaio aqui, né? Mas talvez seja um dos mais próximos países aqui que faz divisa conosco, né? Mas vai para lá. E sempre com aquela expectativa, lá vai ser bom. Lá eu vou me realizar. Gente, tudo ao contrário. Em 10 anos, gente, ela perde o marido, perde os 2 filhos. Que vai ser a minha vida daqui para frente? Nem sabemos tudo o que aconteceu pelo fato desse desastre na vida dela. Mas o texto então vai aqui mostrar, ela é conduzida pela graça providencial do Senhor ao centro do seu plano redentor. Descubra como a fidelidade de Deus se manifesta na vida cotidiana, revelando o seu amor por Israel e por todas as nações. Reflita sobre como nas mãos de Deus o fim pode ser melhor do que o início. E como Ele transforma a dor em propósito para cumprir sua vontade perfeita. Gente, não tem família perfeita. Não tem. Todos nós aqui fazemos parte de família. Gostaríamos de viver como que sempre tudo lá dá certo. Tudo vai bem. Eu sempre falo disso, conto. Eu tenho mais 6 irmãos. Um histórico de família chamada cristã, evangélica. Somos todos os 7 casais. Estamos aí servindo ao Senhor. Vários de nós, dos 5 homens, são pastores. As duas irmãs são casadas com pastores. E os 2 outros homens estão servindo fielmente ao Senhor também nas igrejas onde eles estão, no local onde estão, como líderes espirituais da igreja. Não é perfeita. Não é perfeita. Já tem tido bastante dificuldades. Tem o outro lado,
que é parte do meu sobrenome também, que não teve esse mesmo início no Evangelho. Já deu muita dor de cabeça para o Senhor. Mas Ele pacientemente então está trazendo e mais um, e mais um, e mais um ao Senhor, a Jesus. Já teve muito drogado ali, homossexual, suicídio. Gente, só a graça do Senhor para fazer. Vocês estavam aqui domingo passado, a Raquel, que cantou, ela me chama de tio. De fato, não é tio, é primo. Mas ela acostumou se chamar de tio. Esse é o lado mais da família que tem dado mais dor de cabeça para Deus. É o meu lado Nogueira. Mas, como ela fala, houve um investimento na vida dela, inclusive da minha mãe com a mãe dela. Vem a Cristo, aí a coisa anda. Gente, contextos nossos familiares, nós temos a ilusão de que parece que tudo tem que dar certo para ser da vontade de Deus. Não é assim. Biblicamente não é assim. Se você e eu queremos experimentar a graça de Deus, o que significa graça, misericórdia? A misericórdia de Deus atua na nossa necessidade. Se você pensa que você não vai errar, e quando você erra, você fica, se culpa. Gente, arrependa, vai para frente. A graça faz isso. A graça não vive no passado. O passado ela perdoa. O passado já foi acertado. É recomeço. Quem de nós aqui gostaria de viver a vida da Ruth? Talvez no fim. O fim da vida dela. Quem queria viver a vida da Noemi? Ninguém. Quando ela volta, ela diz: podem me chamar de Mara. E Mara significa uma mulher amargurada. Uma mulher que não estava conseguindo ver Deus na sua soberania na vida dela. Gente, quando nós olhamos para a Bíblia, são todas pessoas de carne e osso como você e eu. Nós vamos errar. A igreja, justamente, como família de Deus, ela é um grupo de pecadores que se reúnem em torno do quê? Da ceia. Para quê? Para falar que nós somos santos. Está vendo só? Sair da cama, que nem o Fábio nos levou, né? Estava frio e coisa assim. Olha como eu sou herói. Não. Você e eu somos pecadores que precisamos lembrar. Temos alguém que nos ama. Alguém que recomeça. Por quê da ceia? Tem tantas lições na ceia. Mas justamente a ceia é para nos fazer lembrar. Há um recomeço. Há um renovo. Há um caminhar de novo. Deus vai atuar com a graça dele ainda mais naquilo que Paulo diz em Romanos. Onde abundou o pecado? Você quer uma graça abundante na sua vida? Temos que lembrar. Vamos passar por dificuldades, para que a graça seja abundante. O Senhor só vai ser pastor na nossa vida quando? Quando a ovelha bate cabeça. Quando a ovelha não sabe onde tem pasto verde, água tranquila,
quando a alma está precisando ser restaurada. Quando não sabe o caminho e ele diz, eu sou o pastor, que vou guiá-los por caminhos novos, caminhos de justiça, porque eu sou comprometido para isto, sou fiel a mim mesmo. E ainda que você venha passar por esses momentos mais difíceis, ele fala, olha, a minha vara, o cajado vai estar com você. Gente, então na nossa necessidade, no nosso pecado, na nossa falha, é que a graça de Deus vai atuar. Na nossa família, quando erra. Vamos pensar um pouquinho na nossa família. O que vai ser a sua família, Zé, Helene? Agora que vocês já entraram naquela de vovô e vovó, onde os netos vão estar? Qual a segurança que vocês têm que eles vão estar bem daqui a alguns anos? E os bisnetos? Olhem uma coisa impressionante nesse texto, aqui desse livro. No capítulo 4, eu quero que você abra aí no capítulo 4. Agora, já deu o casamento, já nasce um filho, já nasceu aqui, que diz o texto no capítulo 4, alguém leia para nós versículos 13, 14 e 15. Aliás, 16 também, 16. 13 a 16. 4, 13 a 16. Pode ir lendo. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Ok. Gente, imagina esse quadro aqui. Noemi voltando, sem esperança. O que vai ser a minha vida? Quem vai cuidar de mim? Tem todo um contexto aí que nós vamos falar um pouquinho dos princípios aí que foram colocados na experiência, vamos dizer assim, desse namoro, nesse noivado, nesse casamento, né? Como é que... O que aconteceu ali para chegar a isso? Na formação dessa nova família. Mas o fato é que chega aqui, diz, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Está aqui a vovó. Por uma questão da cultura, daquilo que foi ensinado na lei, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, havia o chamado levirato. O levirato era quando, no caso como específico, dentro da família alguém morria e não gerou filhos, pensando então na continuidade da família, o outro irmão deveria então tomar como esposa aquela membro da família ali que ficou viúva, e então para que o filho que pudesse ser gerado era daquele falecido, daquele irmão. Né? Curioso isso, né? Para nós aqui, pensou? Ela está colocando esse filho no colo dela. Quem é esse filho? Quem é esse filho? Na sequência aqui do texto, gente,
vai mostrar, e aqui está a genealogia que é colocado. A genealogia aqui, a partir do versículo 18, diz assim: esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez, gente. Quem foi esse sujeito que o texto está mostrando aqui? Foi aquele menino gêmeo que nasceu de uma baita besteira que Judá, um dos filhos de Jacó, fez engravidando a própria nora. É um dos meninos. Está na genealogia aqui deles. Aí diz, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Quem foi Davi? Rei de Israel. Aqui está nascendo, gente, o bisavô de Davi. Será que a Noemi poderia conceber na cabeça dela isso? Eu estou pegando aqui comigo um menino que será o futuro rei de Israel. Gente, nem havia ainda reino. Eles estão aqui, nós vamos ler, no contexto dos juízes. Mas Deus já está olhando lá na frente, e a própria genealogia, muito provável, Ruth tenha sido escrito por Samuel. Provável. É o mais acertado. Tá? E, no caso Samuel, provável, foi possível ele falar aqui, registrar o fato aqui que Jessé gerou a Davi. Então alguém que escreveu estava vivendo esse contexto, pelo menos, de Davi. Sabia disto? Então esse é o mais aceito, entendido assim. Agora, Davi gerou a Jessé, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou Davi. Gente, qual a expectativa de vida dos nossos familiares que ainda vão? Eu tenho 2 netos mineiros. O que é que vai dar com eles? Você não se preocupa nesse mundo? Aonde vão estar nossos filhos, netos e bisnetos, e assim vai. Será que os nossos antepassados poderiam enxergar que você estaria aqui hoje numa sala de escola dominical, na fonte? Será que não está Deus por trás disto? Agora aqui então você vai ver o seguinte: não é apenas um Deus que nós temos, Ele está preocupado com a história do mundo, com a história do seu plano para Israel. Mas Ele está aqui se preocupando com os detalhes de uma família. E a sua está incluída nisso. Gente, as nossas famílias estão debaixo do olhar de Deus, do plano de Deus. Ele sabe o que Ele vai fazer. O que eu tenho que fazer é entregar para Ele, deixar que Ele faça. Eu não tenho controle. Não tenho. A nossa história dos nossos filhos, eu sempre lembro que a gente já poderia não ter tido mais nenhum dos 3. Porque os 3 já viveram experiências quando pequenos, quando crianças, de morte. Um debaixo de um caminhão,
O outro na glicério, no 12º andar, com as pernas para fora, vendo o trânsito lá embaixo. Só que ele tinha 2, 3 anos. E a Raquelzinha, nossa rapa do tacho, está em frente à igreja assim, vai correr lá para o outro lado da rua. Criança. Aí o sapato novo dela fez assim, ó, patinou no lugar, ela caiu sentada. Aí passou o carro. Gente, iria virar farofa. Aí vocês dizem assim, Carlos, você e a Heidi são maus pais, hein? Que não cuidam dos filhos. Não sabem onde eles estão, né? E você, mãe, vai logo falar. Você sabe onde as crianças estão? O que estão fazendo? Gente, se Deus não cuidar, enviar os anjos dele, gente, porque tem que ter anjo para cuidar. Aliás, o texto bíblico diz isso, que tem. A gente não vê, mas eles têm. Estão aí. E nós precisamos que eles sejam atuantes. Né? Faz uma IBF aqui com quase 500 crianças. A gente tem expectativa que pode trazer corpo de bombeiro, pode trazer não sei quantos voluntários para ajudar aí, coisa assim, mas se não for o Senhor, de fato, no cuidado. Agora, essa genealogia aqui fala de um sujeito aqui, o pai de Boaz. Boaz é um noivo. Você sabe quem que foi a esposa dele? Raabe. Quem foi Raabe? Sabe onde está isso? Está na genealogia de Mateus capítulo 1, versículo 5. Quem foi Raabe? A prostituta, gente, que é mencionado aí no livro de Josué. Aquela que protegeu os espias. De Davi, quem foi o filho dele que assumiu o reino? Salomão. Quem que era a mãe de Salomão? Batseba, né? Boazinha. Davi gostou. Está lá em Mateus capítulo 1. Aparece. Sabe, o pensamento de Deus, gente, nessa história aqui, é esse controle soberano dele, que envolvia inclusive o próprio filho dele, como Messias Salvador. Deus estava olhando longe. Olhando longe. Deus faz isso conosco, gente. Não é que agora os nossos filhos vão ser Messias. Vão ser aqueles especiais para o mundo. Mas vão ser especiais para os planos de Deus. Para os propósitos dele. Gente, isso é segurança para nós. Então, importante de olhar para Ruth é pensar duas coisas. Deus é soberano no plano dele que ele começou, no caso, com o povo de Israel. Porque aqui no capítulo 4 a gente vai ver isto. Deus estava olhando lá. E tem uma íntima ligação do que ele está fazendo aqui com uma aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Um pacto que ele fez de um povo. Mas Deus usa pessoas. Ele usa um Abraão e uma Sara. O casalzinho também complicado. Mas era pai da fé, amigo de Deus. Gente, não sei se tem um café ali, se tem água, o que que é.
Mas querem levantar? Pausa. Já estão nos lembrando de um intervalo. Alguém de vocês gostaria de contar um pouquinho sobre a sua família? De onde você veio? Você já olhou para trás? Você veio do quê? Da onde? Portugal? Meu caso, Nogueira Martins. Mas lá atrás. Alguém quer falar? Contar alguma coisa do que você sabe do seu histórico familiar? Se é que você lembra. Do passado. Bom, vou falar então um pouquinho. Eu tive a oportunidade agora de viajar para a Europa e conhecer a cidade do meu bisavô, né? Ele era policial em Veneza. Ok. E foi gostoso. Né? Só uma curiosidade. Você foi no casamento que teve lá agora, em Veneza, esses dias assim, naquela... Não. Tá bom. E assim, é gostoso você andar e pensar, né? Nossa, saber que o meu bisavô passou por aqui, né? E claro que a gente não conhece a família, mas fica essa curiosidade de conhecer, né? De saber por que veio. A gente sabe que veio por conta da guerra, e aí ele veio pra cá, e por ser militar, ele tinha um dos tios do meu pai, né? Pequenininho, e ele tinha, por ser militar e ter contatos, veio fugido, né? Mas eu nem sonhava que um dia eu ia poder conhecer, né? E saber toda a história, vibração da família. Porque lá o sobrenome é de Custe e aqui é Justo, na hora do preenchimento lá, preenchimento errado, né? Isso foi muito bom. Ótimo. Mais alguém? Que lembra que está pesquisando aí, talvez tenha alguma herança lá? Eu tive uma tia, gente, ela viveu boa parte da vida dela pesquisando sobre um tal de um barão do Cocais, com muita grana, uma herança não sei o que, que estava lá na Inglaterra. Mas nunca saiu. Né? Não sai. Não. Mas alguém pesquisando, né? Não é todo mundo que tem essa motivação para sair pesquisando e querendo saber de onde veio, qual foi esse histórico. Né? Ô Heidi, conta da sua. Alemão? Eu tenho tanto o meu lado paterno quanto materno, todos vieram da Alemanha, né? Todos. Né? Então, meus avós nasceram lá, vieram também fugidos, né? No Rio Grande do Sul e no interior do Rio Grande. Eu nasci em Porto Alegre, meus pais nasceram já no interior do Rio Grande do Sul, onde só se falava alemão, escola, tudo em alemão. Inclusive na igreja, e já em Porto Alegre era só em alemão. Eu cresci numa igreja em Porto Alegre, onde a escola dominical, tudo era em alemão. A Bíblia era em alemão e letras góticas, né? E depois, anos depois, foi introduzido o português, né? Mas, o que mais posso contar? Né? Gente, ela fala alemão, sim, fala. Claro que vai esquecendo, né? A gente esquece até o português e quanto mais vai deixando de usar assim, né? Gente, aí entra o Carlos lá. Daí meu pai falava assim, nossa, eu conheço um pastor e ele aprendeu a falar português toda vez que... Fala alemão. Ele aprendeu a falar alemão, né? Toda vez ele cobrava do Carlos que tinha que aprender o alemão, né? Gente, porque eu fui o primeiro não alemão a entrar em todo esse lado da família.
descendência, né? Não é que tivesse nascido, mas tinha que ter alguma ascendência alemã, né? E ele foi o primeiro que entrou na família. Gente, é histórico. É interessante. Aonde vai dar isto? Seu bisavô não poderia nem imaginar. Os meus, no caso dela, também não poderia imaginar. Você e eu não imaginamos. Mas Deus imagina. Deus pode ver isso, pode. Não é a história da minha família, mas acho bem interessante que dá para fazer uma alusão à vida, né, da Ruth. E é o pai de uma amiga minha, nasceu em Portugal, e o pai dele veio embora para o Brasil e falou que ia vir tentar a vida e deixou a esposa com duas filhas e um filho. O filho é o pai da minha amiga. E deixou lá numa cidadezinha em Portugal muito pequena, não tinha nada, a família ficou passando fome. E aí chegou num ponto que a mulher falou, eu vou atrás dele. Ela não tinha nem dinheiro para vir para o Brasil. Foram os vizinhos que se juntaram para pagar a viagem dela e dos filhos, das crianças, para o Brasil de navio. E ela foi descobrir a história do pai dela, né, do avô ter abandonado. E ela foi há um tempo atrás para Portugal para procurar onde ele morou. E ela achou a cidade e foi perguntando no comércio, um comércio bem pequeno, cidade bem pequena. E aí começou a aparecer os vizinhos, e aí todo mundo chorando. E feliz de ver que aquele menino, agora tinha uma filha, tinham mais filhas, ela contou a história. E eles contaram para ela, falou assim, a gente se juntou com muita dificuldade e pagou para sua avó ir embora atrás do seu avô com o seu pai e as suas filhas. Então, não é uma história, foi uma história sofrida, né? Hoje eles estão todos bem, mas foi uma história sofrida do passado dessa menina. Ok. Eu tenho que contar também. Os meus tetravós eram muito pobres. É mais ainda lá. Muito pobres e brasileiros, todos brasileiros, e foram evangelizados por missionários norte-americanos que ensinaram a ler a Bíblia. Foram alfabetizados para a leitura da Bíblia. E isso se manteve na minha família. Foram dois legados, tanto o cristianismo quanto o estudo. De geração para geração, famílias de professores e uma família ligada ao Evangelho e à Igreja Batista. Ok. Tá bom. Então, a minha história, meu bisavô também italiano, e ele fugiu porque a família obrigava ele para ser padre. E naquela época, acho que os filhos mais velhos, né? Aí ele veio para Guaratinguetá, chegou de navio, aí conheceu a minha bisavó, aquela história toda. E lá os filhos, nasceram 12 filhos, e um dos meus tios se converteu, primeiro pontinho, isso do lado da mamãe. Do lado do meu pai, é do interior de Pernambuco, e os missionários evangelizando, a minha avó se converteu, e ela se casou com um português. E eles foram morar no campus, Rio de Janeiro, e foram morar em Niterói. E eu não sabia que naquela época, muitos anos, ela frequentava a primeira batista de Niterói. Nem imaginava. O tempo se passou, foi quando eu me converti, depois que eu soube a história, que minha avó já orava pela história, né, toda. E nisso eu me converti porque o meu esposo também, ele veio de Angola, o Jorge. E eu até falei, ele atravessou os mares em épocas da guerra, tudo lá. E quando eles chegaram em Guaratinguetá, que eles frequentaram a Batista, ele se converteu, me conheceu no ônibus da faculdade, me levou e eu me converti. Quando ele me chamou, eu visitei um grupo de jovens, eu falo, Deus alia exatamente as histórias, né? Os pontos que eu nem imaginava que um dia eu estaria também dentro da igreja. Isso, minha avó já orando e Deus já tocando pro meu esposo, né? Ok. Gente, Deus está nesse negócio. Deus está no negócio da sua família.
O fato de você e eu não enxergarmos, não sabemos, não muda o fato que Ele sabe aonde você está, aonde os nossos filhos vão estar, aonde os nossos netos vão estar. Eu gostaria que ninguém tivesse mais neto aqui, mas Jesus voltasse, pronto, acabou, vamos embora. Nesse mundo aqui. Mas o fato que é significativo para nós, gente, Deus não se importa só com o plano dele para Israel, o que está acontecendo, Deus se importa com você como parte desse programa dele nesse mundo. Nós. Como é importante para nós descansarmos nesse fato, inclusive tendo perdas. Você vai ter perdas no meio do caminho, eu vou ter perdas. Nós vamos ter dificuldades. Aquele negócio que a gente não quer passar por aflições. Mas Jesus falou, você vai passar. Mas eu estou orando para tudo mudar. Gente, nós precisamos orar para dar graça para enfrentar situações que nós vamos viver. O exemplo aqui de Ruth para nós nos leva então a olhar para esse negócio de soberania de Deus, que não é uma coisa que Deus faz com o mundo, mas Ele faz conosco. Ele está olhando tudo que está acontecendo com você e comigo, nossos filhos, situações que passamos, perdas, inclusive as besteiras que fazemos. Gente, quando você lê a Bíblia, do começo ao fim, ninguém escapa de ter feito bobagem, de ter tomado decisões erradas. Ninguém escapa. Quando nós vamos olhar para os patriarcas, gente. Eu falei aqui, Abraão, duas menções a respeito dele. Pai da fé. Por que ele é chamado de pai da fé? Porque ele passou muita provação, gente. E a fé é olhar para Deus, não é olhar para as circunstâncias. Deus um dia falou para ele o seguinte: olha, Abraão, eu tenho um plano para você. Eu quero te dar uma terra. Vamos lá? Gente, Abraão nem tinha muito conhecimento desse Deus. Mas Deus começou a se manifestar a ele. E ele foi meio devagar nesse andando aí com Deus. Ele sai de onde ele estava, de Ur, vai para Arã e ainda não faz tudo certo, não. Ele leva um sobrinho que não devia ter levado. O sobrinho deu dor de cabeça. Mas só que ele chega, gente, com 75 anos lá na chamada terra, em Canaã. Gente, 75 anos. Mas naquela época vivia mais. Era um contexto deles. Vivia um pouquinho mais. Não todos. Mas ele chega e Deus fala assim: está aqui a terra que eu vou te dar. Você vai ter uma descendência próspera. Mas deu para ele uma mulher estéril. Aliás, as 3 esposas dos patriarcas, todas elas estéreis. Por que será? Porque Deus desaprendeu foi provando cada um deles. Isaac teve os gêmeos depois de 20 anos de oração, gente. E ainda já no ventre já estavam brigando. E foi a vida deles. E vem Jacó. Gente, Jacó está aqui em Ruth.
ele engana o irmão, engana o pai e vai embora. Aí encontra um sogro lá que é pior do que ele. Deus permitiu, né? Alguém para enganar o salário dele também 10 vezes. Gente, já pensou? Trabalhar com o Zé aqui, o Zé 10 vezes muda meu salário assim, tá complicado. Tem um patrão assim, foi o caso de Jacó. Mas aquele negócio do casamento, né? Trabalha 7 anos pela Raquel, aí na lua de mel, só de manhã que ele conseguiu enxergar que ele estava com a mulher errada. Aí ele trabalha mais tempo, só que foi mais suave a coisa, porque depois de uma semana já o Labão já deu para ele também a Raquel. Aí começa aquele negócio de filho para todo lado, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso daí, porque é mencionado aqui. Mas você vai ver na história, gente. Todos falham. Deus usa isso ainda na nossa vida. Decisões que tomamos errados. Caminhos dos nossos filhos. Gente, que segurança nós temos que os nossos filhos vão fazer tudo direitinho, como nós gostaríamos. Todos vão ficar ali servindo ao Senhor, bonzinho do nosso lado, tal, né? Porque a gente acha, porque se veio na igreja é santo. Nós não temos essa segurança. Nós só podemos ter segurança, gente, é da graça de Deus atuando no coração dos nossos filhos. Tratando com eles. Tratando com eles. Vocês vão viver a experiência de, talvez, situações como a da Noemi. Perdas. Difícil para nós isso. Difícil talvez não cair nessa aqui de viver amargurados, como ela. Deus, por que o Senhor deixou? Aonde o Senhor está? Aquelas perguntinhas que todo salmista da Bíblia aqui é normal fazer. Deus, e aí? Tá? Então a vida não é fácil não, nós sabemos. Só que a gente quer amolecer a vida. Facilitar as coisas. E Deus às vezes vem e puxa o nosso tapete. Cria situações para fazer algo novo na nossa vida. Experimentarmos mais ainda da graça dele na nossa vida. O soberano, a gente canta. Deus é soberano. Ele é soberano. Mas não é só sobre os anjos, lá no céu, né, que tudo funciona, parece que é uma beleza. Mas aqui também, na sua vida familiar e na minha. Raide e eu estamos orando por algo há 16 anos. E é interessante, Deus está meio esquecido. Né? Ele... foi para a Europa, acho que visitar uns parentes lá, coisa assim, e Deus pode responder? Deus pode responder ontem, mas Ele tem um plano acima disso que nós dois ainda não enxergamos perfeitamente. Vira e mexe, a gente cai, Raide, Carlos, e se, de lá para cá. Deus sabe o que está fazendo. É fácil a gente falar isso. Mas é difícil o coraçãozinho aqui, de fato, ter aquele descanso. Semana passada, na mensagem do Fernando, do Salmo 106, nós vemos que o povo, uma das dificuldades do povo ali de murmurar, de não obedecer, de não confiar, era justamente porque eles
não sabiam esperar o tempo de Deus. Nós somos assim. Nós entregamos, mas olha, por favor, o senhor não demore, porque senão Jesus volta, olha, senão o tempo passa, o senhor sabe o que vai acontecer, ou, né, tá todo mundo... Gente, entregar as nossas coisas a Deus nós fazemos. Mas entregar o tempo para Deus fazer como Ele quer. É muito mais complicado isso para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, Ele vai fazer. Ótimo, versículo maravilhoso. Contexto do Salmo 37. Falando ali, no caso, até de questões financeiras, herança e tudo mais. Mas é Ele fazer, a gente descansar justamente no momento do tempo dele, para o plano dele. Gente, quando nós vamos ler aqui, e ainda nos minutos, eu quero convidá-los, vamos ler aqui os primeiros versículos aqui de Ruth, só para, nós já estamos falando sobre essa história. Na época dos juízos, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Na época do juízo, houve fome na terra. O histórico aqui, gente, que ela está vivendo, a época dos juízes, é esse livro que vem antes. Juízes. É aquele tempo que Israel vive após entrar na terra. Depois de Josué. Josué levou o povo à terra. Aí o Senhor falou assim, agora cada tribo vai conquistar aquele pedaço de terra que, né, todos foram sorteados. Havia uma série de princípios. Mas uma coisa interessante. Aqui no começo de Juízes, Deus vai dizer o seguinte. Vocês vão conquistar passo a passo. Não vai ser tudo de uma vez, da noite para o dia. Para vocês aprenderem a confiar em mim, a depender de mim, porque sou eu que vou dar a terra para cada um de vocês. E o contexto aqui é dentro dessa região aqui de Judá, de umas das tribos que eles tinham que, à medida que iam conquistando, ajudar os outros a conquistarem, para que toda a terra fosse conquistada, o que nunca aconteceu, por desobediência deles. Então o que Deus começava a fazer? Eles não pararam de conquistar o terreno de cada um, né, a herança de cada um. Aí Deus começou a permitir algumas situações para chamar a atenção deles. Opa, tem desobediência aí. E eles começaram a se misturar de tal maneira que Deus havia dito assim, olha, não se envolvam com esse pessoal da terra, porque é um pessoal que vai estragar a vida de vocês. Eu conheço quem são os amorreus. E eram 7, de fato, nações ali que Deus falou assim, olha, não tenham aliança, pacto com esse pessoal. Daqui a pouco vocês vão estar sacrificando seus filhos ao Deus. E fizeram. Então Deus fez o seguinte, eu vou permitir
momentos de dificuldades para vocês, tal como fome. E aqui esse é um contexto. Eles estão vivendo um momento desse. Nota que depois, quando, aqui no caso, Noemi retorna, a expressão do texto bíblico é a seguinte: ela viu que Deus estava mandando comida lá para a região dela. Falei, eu vou voltar. De novo, ela está passando dificuldades. Então, era um contexto onde estava havendo muita desobediência ao Senhor e não tinha uma liderança específica. Por isso, juízes, tem vários juízes. Você vai lá ler o livro de Juízes, você vai ouvir de Jefté, você vai ouvir de Sansão, você vai ver de Gedeão, que não necessariamente a liderança deles envolvia um contexto de todo Israel, mas de regiões onde eles estavam. Às vezes era uma determinada tribo. Até que chegou um ponto aqui, mais para o final do livro de Juízes, onde a tribo de Benjamim foi até meio como quase que acabada, dizimada. Alguém leia o último versículo do livro de Juízes. É só você folhear a sua Bíblia aí. Você está em Ruth. Uma folhinha atrás. Olha o versículo, capítulo aí, 21, versículo 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Gente, esse era o contexto em Israel. Sem liderança e cada um fazendo o que quer. Não tinha preocupação, de fato, maiores em termos espirituais, mas tudo à vontade. E é o que acontece com Elimeleque, pega a esposa e vão para Moabe. É nesse contexto, não tinha alguém falar para mim que não devia. Será que isso acontece hoje, gente? Será que tem alguma família aqui que o filho fala assim, olha, eu estou querendo ir embora daqui, vou para a Austrália. Aí você fala, não, que isso, a decisão não é certa, vai pelo menos, né, mais perto. Gente, eu tenho um filho que, o nosso filho mais velho, um dia, ele estava estudando, aí chegou aquela época de vestibular, e foi orientado para fazer faculdade, o vestibular, em Belo Horizonte, Porto Alegre e não sei mais aonde. Gente, não vai não. Faz aqui, pertinho da gente. Mas foi. Cada vez que entrava no ônibus ou chegava, ou principalmente entrava no ônibus para ir embora, coração do pai aqui que ia levar ali na rodoviária, quase que arrebentava juntos. O filho foi, passou, está lá, está bem, graças a Deus por isso. Tá? Aí teve um dia que a mãe preocupada, né? Como é que está o filho? Filho, você faz, você não pode, isso, aquilo. Ele virou para a mãe e falou assim, mãe, eu estou lá, faço o que eu quero. Se você não confiar em Deus, sabendo que o que você passou para mim, você não vai ter descanso. Reforçar. Gente, o que é que você e eu vamos deixar para os nossos filhos? Male nós vamos conseguir passar para ele alguns princípios bíblicos, né? Vamos passar para ele que Jesus é o caminho, a verdade e tal. Nós vamos passar, a oração é importante, filho, não deixe de orar não. Enfim, nós passamos informações para eles.
Mas a segurança de fato do coração é só o Espírito Santo que pode fazer. Eu lembro do dia que o nosso filho do meio, ele chegou da escola dominical e tinha ouvido lá aquele cântico, Santo Espírito enche a minha vida. Ele, 4 anos. Pai, se o Espírito Santo, se Jesus venha morar em mim, diz uma coisa, onde que ele coloca as pernas dele? Porque se ele vem morar aqui comigo, onde? Não estou vendo as pernas dele em mim e tal. Gente, mas ele estava cantando esse cântico. E foi tremendamente oportuno falar para ele, filho, o Espírito Santo. Agora, eu estou totalmente limitado para chegar no coração dele. Mas não o Espírito Santo. Não o Espírito Santo. Pais, mães aqui, avós, isso continua. Nós somos limitados para aquilo que Deus tem como plano para a vida dos nossos filhos. Os planos não são os nossos. Aquilo que nós entendemos, que achamos que é o melhor para eles. O Espírito Santo sabe mudar, sabe conduzir no tempo dele, sabe fazer. Isso tem que ser descanso para o nosso coração, porque senão a gente não aguenta. A gente não vive, como se a gente não dorme, porque vem toda essa limitação para nós daquilo que nós somos, do que nós entendemos, do que nós queremos e planejamos para os nossos filhos. O que é que Deus vai fazer com você, com seus filhos, conosco? Nada melhor do que deixar na mão dele. Porque são planos melhores dentro da perspectiva dele. Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu não tenho planos tão bons quanto o que o Senhor tem para ele. O nosso filho, esse nosso filho do meio, há 3 anos, pouco mais de 3 já, ele foi para uma outra cidade. Trabalho, questão de trabalho. Ele arrumou um trabalho e nos pegou completamente de surpresa essa possibilidade. Ai, como vai ser isso? Solteiro, 40. Gente, o que Deus tem feito no coração desse filho, estava contando um pouquinho para o Zé aqui, é extraordinário para nós, pais. Ela ali está toda cheia, né? Toda mamãe ali orgulhosa, sabe por quê? Tem um cuidado com a mãe que é uma coisa que o pai aqui fica feliz por isso, porque se eu bater com as 10, esse filho cuida da mãe. Sua vida espiritual, talvez daqui a pouco vai a sirene tocar, ele vai dar uma passadinha pela livraria para ver se tem alguma coisa nova para ele estar lendo, coisa assim. Gente, ele nunca foi de ler, gente. O que Deus está fazendo no coração dele. Agora, pergunta para mim. Eu tinha noção disso? Eu podia enxergar o quanto Deus está operando na vida dele sozinho? Ele morando sozinho, pagando as contas dele sozinho, limpando a casa sozinho. Você liga às vezes e fala assim, e aí? Acabei de fazer toda a faxina na casa. Gente, em casa não fazia, não. Entende? Prepara a comida dele, agora faz tudo que a mãe fala, faz, é o cardápio.
Gente, Deus é soberano sobre as nossas vidas, sobre o mundo todo. Mas você e eu estamos sob a vista dele. Sua família, descendência, está em boas mãos. Tá? Inclusive com o almoço que você vai comer agora, ele já supriu. Está cuidando.